Voltamos com mais uma entrevista aqui do SBT, cobrindo o Congresso da Abrage. Comigo, Sérgio Lima, e mais de 30 anos de experiência no fotojornalismo, especificamente política. E Sérgio, você foi um dos primeiros fotógrafos a chegar no 8 de janeiro. Como foi isso? O que passou na sua cabeça? Na verdade, não fui... eu estava eu e mais um amigo, meu irmão, um cara muito querido, o Wilton Júnior, e que nós estávamos monitorando desde a noite anterior. Porque é o seguinte, a gente estava sentindo que a experiência em Brasília te dá uma calejada, assim. Sentia na noite anterior que assim, tem algo estranho no ar. Tem algo que não está muito normal. E aí a gente monitorou à noite, ficamos até tarde da noite lá, quando estava no bloqueio. Meia-noite eles fizeram um bloqueio na esplanada, a gente fez essa foto e foi embora. No dia seguinte, bem cedo, a gente voltou para o local para ver o que estava acontecendo. Chegamos lá, pouca gente na frente da esplanada, ali no gramado em frente ao Congresso, e pouquíssima polícia. Pouquíssima polícia. Por um dia normal, de um fim de semana, como um domingo, ok, desde que não tivesse uma previsão de um acampamento que pudesse descer, como aconteceu. Saímos de lá da esplanada e fomos para um lugar chamado Conjunto Nacional, que é em cima da rodoviária, um lugar que é bem central de Brasília, quando a gente viu uma massa de gente. Eu tenho essas fotos ainda que eu nem divulguei muito pessoalmente, já divulguei nos meios de comunicação, mas eu não divulguei no meu perfil pessoal, que até hoje ficou meio estranho aquele dia. Que era o seguinte, quando eu vi todo mundo descendo, eu falei assim, vai dar ruim. Vai dar ruim. Mas não era só eu que sabia que ia dar ruim. Tinha vários carros da polícia acompanhando, tinha policiais no meio deles, carros da polícia no meio deles. Eles sabiam que não tinha tanta gente lá embaixo. Então, aquele negócio da fala que teve um apagão na segurança pública, concordo que teve apagão. Agora, cabe à justiça investigar quais as consequências de quem, se foi proposital ou não. Não cabe a nós. A mim cabe mostrar o que aconteceu. E uma vez provada as responsabilidades, cada um responde por si. Cada um cometeu seus erros, exagerou, acreditou numa coisa que não aconteceu. Cara, acho que tem que cada um responder pelo que fez. Do ponto de vista da sua experiência cobrindo o 8 de janeiro e a devastação que foi nos três poderes, eu queria que você contasse, se chegou a sentir medo, o que passou enquanto as sensações e principalmente se essa foi a cobertura que mais marcou a sua carreira de mais de 30 anos. Não, essa foi uma cobertura em Brasília que pegou todo mundo de surpresa, assim. Ninguém acreditava, mesmo eu, quando falei que ia dar confusão. O que eu achei que ia dar? Um conflito na frente do Congresso, como sempre deu em manifestações anteriores, carros virados e tal. Mas ninguém imaginava, ninguém poderia dizer que aconteceu aquilo, ou de repente só os que se omitiram na ação, que, não sei, aí eu repito mais uma vez, a justiça que vai decidir. Mas quando eu vi o tamanho da estrago e a forma organizada como foi feito, me assustou. Foi um dia que eu mais senti medo em Brasília, foi o dia que eu mais senti medo em Brasília. Porque chegou uma hora que a gente não conseguia respirar, né? Porque eu estava sem equipamento nenhum de segurança, e até se tivesse, eu seria o primeiro a ser ejetado do local. Porque eu fiquei meio disfarçado ali, andando no meio. Então, assim, muito gás, muito tiro, muita pedra, e um ânimo muito exaltado. Fora do comum, que eu nunca tinha visto no Brasil. Você chegou a ser agredido lá? Cheguei. Conta essa história. Eu cheguei descendo na esplanada, a gente veio, que eu te falei, né? Lá da rodoviária, pegamos um carro, viemos pela lateral, ali pela pista lateral à esplanada, descemos do carro em cima do Congresso, do lado do Ministério da Justiça. Ali já tinha um monte de gente. E nesse momento até que a gente não foi muito hostilizado. E é engraçado que nós dois, eu e o Wilton, questão de fração de segundo, a gente se perdeu. Cada um foi para um canto. Eu fiz as fotos da frente do Congresso com todo mundo em cima da rampa. O clima estava tenso, mas ficou muito tenso. Quando eu falei, cara, eu vi eles descendo para o Palácio. Porque se eu olhando de frente, né, o Congresso, o Palácio Planalto à sua esquerda e o Supremo à sua direita. Quando eu vi eles descendo, eu falei, não acredito que eles vão para lá. Eles quebraram a cerca,
Eu tenho essas imagens todas do início. A cerca quebrando, eles entrando e pulando para dentro do estacionamento. E aí o conflito, eu falei, agora vai dar ruim para valer, porque o número de policiais era muito pequeno. Muito pequeno. Era fatal, que não dava para segurar. E, vamos dizer assim, o espírito de manada, de animosidade, estava muito alto, muito grande. E aí eu não consegui entrar no Planalto. De repente, talvez foi a minha sorte. Graças a Deus que eu não entrei, porque o amigo meu, que depois eu fui saber, ele teve todo o equipamento, quebrou 3 costelas, agrediram, quebraram 3 costelas, roubaram todo o equipamento dele, vários outros fotógrafos que estavam naquela região tiveram equipamento quebrado e agredido. Então, eu trabalho por minha conta, tenho a minha empresa, o equipamento é meu, e aí tem um limite. Eu já fiz vários cursos desses de segurança, de área de conflito, e você começa a entender os limites quando as coisas vão caminhando para um lugar que vai se perdendo o rumo. Né? Tive a oportunidade de fazer guerra de sobrevivência na selva, os cursos da ONU, da Polícia Federal. Então, te dá um parâmetro, isso é muito legal. Acho que para o jornalista, para a galera que está cobrindo, é um parâmetro legal de você te dar referências que você usa na prática. Eu usei na prática. Resumindo, sobre agressão. Quando eles foram para o Supremo, eu fui um dos primeiros a chegar também. Assim, não fui o primeiro, já tinham outros, mas eu fui um dos primeiros a ver eles quebrando o vidro lateral. Quando eu fiz, quando eles me viram fotografando com aquela grade grandona, quebrando o vidro lateral, aí a caça caiu pra mim. E vieram todo mundo em cima de mim, aí tentando me quebrar meu equipamento e tal. Aí eu peguei um deles e abracei. Porque eu tava com cinto, então todo o meu cabeamento na cintura e a minha câmera no meio. Então eu peguei e abracei, protegi o equipamento e aí fui agredido bastante pelas costas e aí foi o meu limite. Ainda saí, ainda consegui fazer umas fotos, mas ali foi o meu limite. Falei assim, daqui para lá o risco vai ser responsabilidade minha permanecer. Apesar de toda a insegurança, agressão e violência que você passou, posso dizer que a cobertura, você queria que você dissesse o orgulho que você sente sobre a cobertura que você fez. Eu te disse antes, foi uma cobertura que eu senti mais medo. Eu já fiz muita coisa, a gente já fez muita manifestação em Brasília, muita coisa violenta. Quebraram ministérios, carro virado, tacaram fogo, incêndio. Teve muita coisa, mas no meu caso, pessoalmente, foi a que eu senti mais risco no Brasil. E eu já tenho experiência de Copa do Mundo, Olimpíadas, viagens internacionais, viagens com o presidente pelo mundo inteiro. Assim, já passamos vários estreitos, mas talvez esse seja o mais recente, então, assim, e que eu vi que me machucaram assim, nas costas. Então, eu nunca tinha sido agredido assim, por várias pessoas ao mesmo tempo. Então, a preocupação com o equipamento, com tudo isso, eu falei, cara, e agora? Sérgio, muito obrigado pela entrevista. Você pode acompanhar essas e outras matérias aqui da Brage no site do SBT News.